Eu não sei te precisar há quanto tempo de fato eu tenho. Acredito que pelos sintomas que eu sinto, é uma coisa que me acompanha desde a adolescência. Mas ao longo do tempo da minha estadia aqui na UFRB, uma série de problemas começou a se desencadear, né, na minha vida, que no caso foi esse transtorno de ansiedade. Eu desenvolvi ansiedade antes de entrar na universidade, no meu processo do ensino médio, só que aqui na universidade ela se agravou mais. No ensino médio eu estudava período integral, pela manhã e tarde, e todos os dias da semana, e até dia de sábado também pela manhã. E isso me causou muito estresse, muitas tarefas e que eu me tornava sobrecarregado. Então eu não tinha tempo de sair com os amigos, de viajar, não tinha tempo de fazer nada e vivia só para os estudos. E como eu me cobrava muito, esse processo acabou sendo desgastante para mim e muito entristecedor. Só que eu nunca soube precisar, na verdade, que isso seria um transtorno de ansiedade. Em casa era visto só como uma preguiça, como uma falta de vontade. Só depois de um tempo aqui na universidade que eu me atentei para os sintomas e quando foi ficando mais intenso, que eu fui percebendo que realmente era um transtorno de ansiedade. Eu cheguei na universidade com um ar meio desconfiado, assim, das pessoas, da vida acadêmica, porque era um ambiente novo para mim. E aí ocorreu o primeiro semestre. O primeiro semestre foi aquele baque para mim, me acostumar com um novo espaço, um novo ambiente. E eu tinha acabado de fazer 18 anos. E quando a gente faz 18 anos, a cobrança em casa aumenta. Porque as pessoas falam, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás dessas coisas, você tem que estudar para você ser alguém na vida, para você ter seu bom emprego. Então, durante o primeiro semestre, eu fiquei totalmente nervoso em me relacionar com as pessoas, eu não me relacionava com meus colegas de sala, eu tinha dificuldade em fazer trabalhos em equipe. Então, é bem difícil, porque diferente de outros alunos, eu sou morador de Cachoeira, então a gente tem outras demandas. Eu não consigo viver somente para a universidade, e isso é um dos fatores que corroboram também para esse transtorno, né? É você lidar com as atividades, com as demandas, com tudo que você se envolve, e você dá conta de outra vida lá fora, né? E essa cobrança também dos professores, essa questão de horário. Aqui dentro da universidade, eu não sei te precisar exatamente quando começou, mas no começo, eu já passava por algumas situações de ataque de pânico. Inclusive, eu atrasei minha graduação por isso. Quando surgia dificuldade, eu não conseguia concluir. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de fazer entrevistas, eu tinha medo de fazer trabalhos. Então, eu não consigo precisar, mas foi mais ou menos assim, os primeiros sintomas. Até o momento que foi ficando mais grave e esses sintomas passaram a ser físicos. A primeira vez que eu dei entrada no hospital com sintomas de crise de ansiedade foi em outubro de 2016. Eu recorri também a uma psicóloga e eu fui fazendo acompanhamento 2 vezes ao mês. E para tentar amenizar essa situação, porque foi uma confusão na mente, eu acabava tendo insônia, eu acabava ficando sem dormir, eu dormia 2, 3 horas da manhã, acordava às 7, 6 horas, eu não dormia quase nada. Então, isso tudo foi decorrente desse processo de ansiedade. E eu também tenho hiperidrose, que é uma condição que provoca suor excessivo. Então, todo esse processo eu me entristecia muito porque eu suava demais. Então, ainda no caso, tenho esse problema até hoje e minhas mãos pingavam de suor
e os pés também. Então, essa situação também, para mim, era bem constrangedora. Eu estava em casa e aí eu senti como se eu estivesse morrendo, se eu estivesse tendo uma parada cardíaca, alguma coisa do tipo. E eu estava sozinha e aqueles sintomas só pioravam. E aí eu consegui encontrar uma pessoa que me levasse no hospital. Chegou no hospital, eu não apresentava problema nenhum. Minha pressão estava tranquila, meu coração estava normal, meus batimentos cardíacos se normalizaram com o tempo. Os médicos passaram exames, mas os meus exames não detectaram nada. E depois disso, várias vezes continuei indo no hospital. Eu tinha formigamento nas pernas, nos braços, os mesmos ataques de pânico. Eu acordava de madrugada, com o coração acelerado. E aí, nesse momento, a gente só acha que está morrendo. A gente só consegue pensar nisso. Eu nunca tinha me batido com a dificuldade, assim, de verdade. E quando eu entrei na universidade, para mim, foi o primeiro contato com dificuldades de fato, que seria o momento de eu me desenrolar de verdade. Porque quando eu estava fora da universidade, que eu tinha um problema, ele era meu pai, minha mãe, minha família, sempre desenrolava para mim. Então, na universidade, foi o meu confronto comigo mesma, só tinha eu. Eu estava aqui morando sozinha, era eu que tinha que vir para a universidade, eu não tinha ninguém para controlar minhas presenças, eu não tinha ninguém para controlar minhas notas. E aí, quando a gente vai estudar, a gente não engana o estudo. A gente pode fazer o que for, mas se a gente não estudar, a gente vai perder. Se a gente não fizer os trabalhos, a gente vai perder. Ano passado eu tive muita dificuldade, porque eu tinha outras demandas, os processos e até estar aqui. Então, às vezes, falta um pouco de compreensão até, né, por parte dos mesmos. E a minha maior dificuldade era nessa questão de fim de semestre, né? É aquela ansiedade louca de você pensar que não vai dar conta, enfim. E foi quando eu vi que a coisa estava ficando séria, né? Todo fim de semestre, eu espero que esse não aconteça isso, mas os 4 semestres anteriores, essa crise de ansiedade se aflorou em mim, né, no último semestre, e aí o meu corpo estourou todo em feridas, né? E eu fiquei desesperado e aí foi que eu resolvi realmente procurar, ano passado, ajuda médica. É um tratamento constante que eu faço, são exercícios constantes de manter a calma diante de situações assim que me deixam tensionadas. Tem dias que são péssimos, tem dias horríveis, mas são dias que eu tenho que viver. Eu não me cobro mais como eu me cobrava antes, porque essa cobrança acabava me estacionando. Eu me estacionava. Então, se eu consigo escrever uma linha hoje, que bom, consegui. E vou continuando. Acho que a minha constância de não desistir, de não parar, eu estou conseguindo concluir as minhas atividades. Eu tenho orgulho de estar superando uma doença psicológica só, porque todo mundo trata como frescura. Ninguém leva a sério uma doença psicológica. Ninguém leva a sério um psicológico abalado. É raro quem te dá a mão quando você não consegue fazer as coisas. É raro. As pessoas, na maioria das vezes, as pessoas vão te julgar. Você está tendo a oportunidade de não estar fazendo. Você já poderia ter feito mais. Eu fiz, eu consegui. Mas é a história da pessoa. A minha história é uma história diferente. Tem dias que você consegue, tem dias que não. As pessoas me julgam. Você tem crise de ansiedade, mas teve filho. Gente, são coisas assim, sabe, que não tem nada a ver com a outra. Em que circunstâncias eu tive aqueles filhos? O que eu passei para ter meus filhos? O que eu passo para criar meus filhos? Tem dias que eu tô péssima, mas eu tenho que me manter firme, porque se eu cair vai ser pior. Isso tudo foi um resultado também de um processo que, apesar de eu ter hiperidrose também, eu passei por um momento na minha vida que eu era sofria piadinhas, bullying em sala de aula,
por causa da questão do meu corpo físico. Eu era gordo, né? E assim, o pessoal sempre fazia piadinhas. E eu passei por um momento em que eu desenvolvi o transtorno alimentar, no caso da bulimia. Eu não comia, eu ficava sem comer. E às vezes eu vomitava também, né? Colocava o dedo na garganta para vomitar durante essa fase da minha vida. Só que depois que eu entrei na universidade, eu percebi que não valia a pena, né, eu estar continuando com esses problemas. E aí eu melhorei, não faço mais isso, mas ainda assim eu continuo com acompanhamento psicológico, eu converso. E até então, parei por um tempo, mas agora estou voltando e buscando atendimento até com psicólogos via Skype. E eu acho que a gente tem que ser olhado com mais respeito, com mais humanização por parte da universidade. E para que a gente seja até respeitado também, né, pelos docentes que muitas vezes não entendem esse processo. Temos alunos que passam por questões de sofrer racismo, homofobia, então eu vejo que é um mal que atinge em cheio a nossa universidade e que a universidade não tem conseguido dialogar com esses estudantes, não tem conseguido apoiar os alunos, dar alguma assistência, algum apoio. Inclusive, eu acredito que a gente só tem um psicólogo, né, na universidade, aqui no centro do CAU, para dar conta de tantos estudantes. Então, é uma situação que as pessoas não se questionam. Nós temos alunos que sofrem por estar distantes dos seus lares, por não ter um apoio, sei lá, materno, fraterno. Então, são diversas situações que acabam ocasionando isso. Eu venho, né, desde a infância, com depressão, era diagnosticado como depressão, né? Eu fui ter o diagnóstico aqui quando eu estava na faculdade, né? Que começaram minhas crises aqui de ansiedade e pânico quando eu fui assaltada logo que eu cheguei, né? Uma semana antes de começarem as aulas do primeiro semestre, eu sofri um assalto muito violento mesmo, assim. Levei coronhada, eu fiquei histérica, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu fiquei histérica, segundo os médicos, e eu não parava de gritar. Não parava de gritar, tive que ser dopada e fiquei uma semana dopada. Eu já sabia que eu tinha começado a tratar há pouco tempo, só que me trataram errado. Me deram medicamentos e me deram um tratamento partindo da prerrogativa que eu tinha transtorno bipolar, e não era isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava tomando medicamentos que não eram 100% funcionais para a condição que eu tinha. E em algum momento eu desisti de tomar porque eu achei que eu estava bem o suficiente para isso. Isso acontece muito, é bem comum, na verdade. Até a gente aceitar de fato que é dependendo da constituição. E teve um momento que eu decidi parar de tomar, eu achava que eu estava bem o suficiente para isso e não estava. E aí correlacionou essa cobrança absurda que o ambiente acadêmico impõe. Às vezes eu acho que é uma soma das coisas, a cobrança é os professores, alguma falta de tato, coisas que acontecem, a autocobrança de si, porque quando você está em crise depressiva, você fica achando que você é um inútil, que você não está fazendo nada decentemente. Quando voltaram as aulas, eu não conseguia sair de casa, porque como eu já venho com um transtorno, isso se agravou. Só que só uma professora compreendeu. Os outros professores achavam que eu era uma aluna mangueada, né? Na época eu fazia o curso de cinema. E aí os professores achavam que era mangue, que eu estava zoando, que eu não queria nada com a Hora do Brasil, como disse um professor para mim. Só que os professores do meu curso não compreendiam, porque eu também não tinha coragem de me abrir com eles, de contar o meu problema. Na época eu ainda não entendia, eu não tinha sido diagnosticada.
Então, era só depressão e ansiedade na minha cabeça, que era o que os outros médicos tinham dito. E aí eu fiquei nessa de não saber o que era e muitas vezes as pessoas da minha família diziam que era frescura, né? E foi muito difícil para mim. Quando eu comecei a ver que comecei a achar que eu não conseguia dar 100% de mim na faculdade. E isso se ligou totalmente a traumas meus da minha adolescência, do começo da minha adolescência, da minha infância também. Sobre meu pai dizer constantemente que viados e sapatões são pessoas extremamente derrotadas na vida, que nunca conseguem nada. E ele falava isso exatamente para tentar intervir na conclusão de que eu era. Tipo, ele sabia que em algum momento eu ia me assumir e ele queria tentar remediar esse caminho. Ele achava que dava para me levar para outro lado. Ele sabe que não dá. Só que isso entrou na minha cabeça, porque eu sabia que eu era sapatão e eu sabia que eu não era derrotada, então eu precisava provar o contrário, sempre, o tempo todo. Muitas coisas da minha vida eu só fiz por isso. Então, na faculdade, eu comecei a adoecer quando eu parei de tomar remédio, que eu achava que eu estava bem o suficiente. E as minhas distorções comigo mesma, da minha autovisão, começaram a se tornar bem deturpadas e bem negativas. E tudo isso se somou ao trauma de que eu era uma pessoa derrotada. No meu terceiro semestre, mais ou menos, eu tentei suicídio, né? Da primeira vez, eu subi ali lá em cima, no terceiro andar, eu acho. Eu subi ali e fiquei no parapeito, né, querendo pular. E por segundos, a moça, assistente social, né, da Propai, estava lá em cima e ela percebeu. E aí ela me puxou e conversou comigo, me tranquilizou e disse que eu podia procurar um psicólogo da universidade. Foi super, né, acolhedora, mas eu mandei um e-mail e a resposta veio 1 ano depois de que eu poderia marcar uma consulta. E nesse 1 ano eu tentei suicídio de novo em casa, né? Tomei todos os remédios que eu tinha, inclusive de outras pessoas da minha família. Tomei tudo que eu tinha e entrei em coma. Tive uma parada cardíaca, quase fui. E nessa quase ida minha, os médicos ficaram com muito medo, porque eu sou reincidente, eu já tentei suicídio algumas outras vezes. E nunca com tanto sucesso, né? Chegar tão perto de morrer. Uma série de coisas na minha vida agravaram a minha condição. Meu pai ser homofóbico agravou minha condição. Ver minha avó e minha tia dessa maneira agravou minha condição, porque minha tia também passou por isso. Ter situações em que eu não tinha controle nenhum sobre a minha vida, sobre a minha autonomia, sobre quem eu era, me fizeram ter crise. Conciliar é uma coisa que a gente acaba fazendo. Às vezes não, às vezes a gente realmente só não consegue. Mas eu acho que o mais insuportável de você ter alguma coisa que simplesmente detona e faz você desacreditar em tudo que você sabe que é real e que é palpável. Eu acho que o pior disso tudo é você mesmo assim estar preso à realidade por alguma pontinha e você ter que fazer na base do desespero as coisas. Porque você faz. Pelo menos eu faço, pelo menos eu vejo vários amigos meus fazerem. Tem gente realmente que só não consegue. Mas a sua cabeça tá lá, distorcendo tudo, você tá louco, você tá querendo só sumir, porque você não consegue lidar com a sua própria cabeça e não tem como fugir disso, a não ser dormindo, ou ficando bêbado, ou fazendo um monte de coisa, sabe? Pra você só sair da sua realidade. Mas uma pontinha sua ainda sabe que aquilo é só uma doença, que aquilo é só um problema, que vai passar em algum momento, não sei quanto tempo vai durar, mas vai passar. E essa pontinha sua ainda tá presa à academia. Então você faz as coisas, mesmo no desespero. E você faz achando que você fez mal feito, mas você faz. E conciliar, eu não sei como eu conciliei. Eu acho que é só essa pontinha de realidade que ainda sobra na cabeça. Quando a cabeça da gente está louca, ela sobra e ela fala, olha, você consegue. E você, de fato, faz. Eu estava passando mal. E o que acontece comigo é que tem dias que eu fico paralisada na cama. Né? Eu durmo quase que o tempo todo, porque é a minha forma de fugir da realidade.
né? É uma dor que eu sinto muito forte, que eu não sei explicar, é um vazio, mas que eu estou aprendendo a lidar, né? Eu estou com mais facilidade de me entender, então agora quando vem um gatilho, quando, né, eu vejo que eu vou surtar, eu faço, peraí, tem alguma coisa errada, ligo para o meu psicólogo, que foi que eu entrei nessa época que eu tentei o suicídio, né? E aí ligo para o meu psicólogo, estou com um pensamento suicida, estou aqui congelada na cama sem conseguir levantar, me ajude. Ligo para minha médica também, que é maravilhosa, que é uma outra médica, que aí me diagnosticou com os dois, tanto o transtorno bipolar quanto a personalidade borderline. Então, eu tenho um pacote, né? O nosso sistema educacional não é preparado nem um pouco para lidar nem com alunos deficientes, que têm deficiências físicas ou síndrome de Down ou autismo, ou alunos que têm ataque epilético em sala de aula. Os professores não sabem lidar com isso, que dirá serem preparados para lidar de fato com alunos que têm ansiedade, depressão, que nitidamente estão tendo uma crise em sala de aula e ninguém consegue perceber. Eu às vezes falo para mim, você não vai conseguir, você já tem 35 anos, está na faculdade, né? E a gente se cobra muito isso, quem tem esse transtorno, de que é um fracasso, né? E que a gente precisa e se força aí, e é isso, a faculdade ela não lhe diz assim, calma, vá no seu tempo, né? Você leva falta se você não for, ninguém está nem aí se você está em crise ou não, porque o professor pode faltar, mas o aluno, se está com algum problema, né? Ou então, se você surta em sala de aula, ninguém lhe entende, ninguém lhe compreende. Eu acho que não é só a academia, mas a sociedade em si não está preparada, né? Tem um preconceito muito grande ainda. Inclusive, tem pessoas que têm transtorno e que não sabem, e que sofrem muito, né? Porque quando você tem consciência do que está acontecendo com você, é mais fácil você lidar. Porque eu lembro que quando eu não tinha essa consciência, eu sofria muito. Porque eu não entendia o que acontecia comigo, por que eu era incapaz. Porque na minha cabeça, eu ainda tenho um pouco de achar que eu sou incapaz, mas na minha cabeça eu era incapaz porque a professora me dizia que eu era incapaz, né? Porque meus colegas me diziam que eu era incapaz. Então, eu acho que vem muito, não é só a academia, vem desde desde a infância, da escola mesmo, né? Os professores, em geral, não sabem lidar com isso. Eu acho que um ótimo começo para esses professores, para esses alunos que têm a mesma condição que eu, é se sentirem seguros e se sentirem no direito pleno deles de saber que eles podem surtar. A vida não vai parar, obviamente. A gente sabe que a vida não para porque a gente está surtando, mas que a gente pode surtar, a gente pode ter 5 minutos para respirar e depois voltar. É só essa segurança. Esse é o momento que a gente pode fazer isso. Na academia, esse é o momento que a gente pode errar. Lá na frente não vai ser tão fácil assim. Então, eu acho que tornar mais acolhedor o ambiente acadêmico é garantir que a gente tem o direito de algo que a gente nem controla. Que se eu nem controlo, como é que querem me proibir de ter crise? Entendeu? Eu me sinto na faculdade como... Eu ainda me sinto, mesmo tendo toda essa noção, eu ainda me sinto estritamente proibida de surtar. Porque eu acho que se eu surtar, eu vou reprovar, eu não vou terminar a faculdade, vai ter sido tudo em vão, eu vou ter jogado no lixo. Então, assim, a gente precisa dessa segurança, de que a nossa cabeça está sendo respeitada. Eu acho que é um ótimo começo para os alunos que têm a mesma condição que eu.